E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Então, isso que eu ia falar, o que vem antes dele e que corrobora o que abre essa discussão que ele é o Messias. Então, ele não só referenda, como o texto do Novo Testamento faz uma citação, por exemplo, no final de Lucas, fala que foi cumprido aquilo que está na lei, nos profetas e nos salmos. Salmos era o livro mais importante daquilo que era chamado os Ketuvim, os escritos. Então você tem a referência de que a Bíblia hebraica, que é o nosso Antigo Testamento, era percebida pelo próprio Jesus e os autores do Novo Testamento como um escrito diferenciado, que era normativo para a comunidade da fé. Aí depois você tem o Novo Testamento, e por isso que toda a tradição da cristandade, com a exceção aí desses detalhes dos deuterocanônicos chamados apócrifos, entende a Bíblia como um documento que é chamado de palavra divina. Nesse sentido, ele é normativa, mesmo em qualquer tradição, né? Pode-se até discutir como é que esse elemento tem a ver com outras coisas importantes na fé, mas ela é definida como palavra de Deus. Nesse sentido é diferente. Então, os outros livros de fé são bons, têm o seu valor, mas não é a mesma coisa. A história dos israelitas sendo dominados pelos seleucidas e derrotando o império é contada em 1ª e 2ª Macabeus. É um livro importante. E como retratavam Jesus esses profetas que esperavam essa vinda do Messias? Aí, então... Isso é um negócio interessante, porque diferentes profetas vão traçar diferentes retratos. Então, mas tratam do jeito hebraico, né? O pessoal se perdeu, porque Jesus, ao mesmo tempo, é o servo sofredor, é aquele que, olhando para ele, a gente não via nada para que a gente pudesse desejá-lo, e ao mesmo tempo ele é o rei vitorioso, rei da casa de Davi, que sobre tudo dominará. Esse sabor agridoce, que é próprio, né, de uma coisa que parece ser oposta à outra, quando chega no 1º século, o pessoal fala, peraí, isso aí não pode ser, como assim o Messias vai ser um indivíduo sofredor, pobre e tal, isso não está batendo. Por isso que Jesus era controverso, né? Ele tinha que, digamos assim, para provar que ele era o Messias, só que ele não estava nessa ideia de provar nada para ninguém também, ele tinha que cumprir uma cartilha quase que impossível, né? Usando o que o Sayão falou, porque por um lado ele era um servo sofredor, por outro lado ele ia dominar, então tinha os zelotes que achavam que ele tinha que vir com espada de ferro e violência, ao mesmo tempo o outro achava... Então Jesus era uma figura controversa. Ao mesmo tempo que ele realizava milagres, que era de uma cartilha judaica antiga, falou assim, o Messias, para a gente saber que o Messias está aqui, ele vai ter que fazer isso, isso, isso. Ele vai ter que curar um cego de nascença, ele vai ter que curar um leproso. Jesus vinha e fazia isso. Mas, ao mesmo tempo, o estereótipo de Jesus não tinha nada a ver com essa cartilha. Então, ele sempre foi muito controverso, a ponto que, no final das contas, falar, não é Jesus, não mata e acabou a história. Basicamente isso. Quando a gente fala dessas profecias do Antigo Testamento, isso é uma outra coisa que acontece assim. O Sayão está mencionando a questão dele ser um rei poderoso. Essa é a promessa feita a Davi, de que da descendência dele sairia um rei que reinaria por toda a eternidade, para todo sempre. E evidentemente, esse rei não é o filho de Davi, não, é Salomão. Porque quando Salomão termina o seu reinado, o reino é dividido em dois. O reinado de Salomão não termina lá muito bem, não. Não, e depois você tem lá na frente, você tem isso retomado em Isaías, você tem isso retomado em Amós, na Amós capítulo 9, a tenda caída de Davi que vai se levantar. A expectativa vai chegar o rei descendente de Davi. Exato. Isso começa em 2 Samuel capítulo 7, desse rei. Então, quando você imagina um rei, você imagina ele liderando uma tropa. Ainda mais para enfrentar os romanos, né? Exatamente. Você já tinha memória dos macabeus derrotando os seleucidas. Você tem a memória de Davi sendo um rei que dominou a parada toda. Davi, a memória do próprio Davi é a memória de um guerreiro. Ele era um músico, um artista. Quando a gente olha para esse cenário, me lembra um pouco Davi, né? Um músico, um artista. Mas a memória que a gente tem da história de Davi geralmente é Davi e Golias. Davi, um rei guerreiro. A expectativa que se tem é essa. De outro lado, você tem profeta, sacerdote.
Exato. E de outro lado, você tem Jesus sendo retratado como uma espécie de sacerdote, e aí você já tem uma questão dificílima de se conciliar. Como que alguém que vai trazer juízo para as nações, é um guerreiro que vai derrotar as outras nações, pode ser também um sacerdote. O que o sacerdote faz? O sacerdote é o mediador entre Deus e as pessoas. Então, o que o sacerdote faz? Deixa eu te apresentar Deus aqui. Esse é o papel do sacerdote. O sacerdote, ele pegava os sacrifícios, e por meio dos sacrifícios dos sacerdotes, ele fazia o saião, que tinha... De novo, vou pegar você de mau exemplo, professor. Isso, mas é perseguição. Tinha feito um monte de bobagem, apresentava o sacrifício do saião, comia ali junto com Deus, comia uma parte, Deus comia a outra, consumia o alimento, e agora, saião, tá tudo bem entre você e a divindade. Como que Jesus ao mesmo tempo seria esse rei, seria o juiz, seria o sacerdote que traria paz entre Deus e as nações, intercessor, mediador, seria também esse servo sofredor que você mencionou, de Isaías 53. E o profeta, né? Que fala em nome de Deus como ninguém. Seria aquele que traria o fim de todas as guerras, Isaías 11, vamos pensar assim. Isaías 2, Miqueias 4. Isaías 2, espadas em arados, etc. Então é muita imagem junta para você confluir num personagem só. E por isso você tinha vários partidos que esperavam cada um Messias à sua própria maneira. O que resolve isso é a cruz. Eu gosto de ilustrar isso com o Salmo 137. Salmo 137 provavelmente era um salmo, ou provavelmente não, dá para jogar isso na quase certeza. É um salmo pós-exílico bastante entoado no período de Jesus. É quase certo que Jesus tenha lido junto com alguém na sinagoga falando em voz alta o Salmo 137. O Salmo 137 é o pessoal lembrando do sofrimento na Babilônia. Que a Babilônia tinha sido um outro povo que dominou a turma estava lá sendo perseguida e oprimida pela Babilônia. E a Babilônia faz um estilo meio Hunger Games, meio Jogos Vorazes, de chegar assim, exato, além de eu escravizar você, você vai me servir de entretenimento. Além de eu escravizar você, você vai me servir de entretenimento. Então, vem cá, eu te escravizei, agora você vem aqui e você canta pra mim as canções que você cantava lá na tua terra. Pesado. Nossa. E aí, o cara fala o seguinte... Inclusive, você não lembra da música antiga By the Rivers of Babylon? É baseada nesse salmo. E aí, do Bonnie M. Aí o cara chega e fala o seguinte, que a minha mão resseque e que a minha língua grude no céu da boca antes de eu cantar esses negócios para os babilônicos. Se eu me esquecer de Jerusalém. Se eu me esquecer de Jerusalém, como é que eu posso cantar esse negócio longe da minha terra natal? Então, eu quero que esses babilônicos, eles vão para um raio que o parto. É meio que essa a ideia. Depois eles falam, e os edomitas que ficaram rindo de quando a gente foi escravizado e ficamos nessa situação? E aí vem a parte que geralmente a gente não canta. E os edomitas, bem-aventurado quem esmagar o filho deles contra a rocha. Esse é o Salmo 137. Verso 9, na verdade, menciona a Babilônia, né? Os filhos de Babilônia. Isso, os filhos da Babilônia, desculpa. Os edomitas estão ali no meio 9, e os babilônicos, isso, é isso mesmo. Que bem-aventurado quem esmagar os filhos dos babilônicos contra a rocha. E aí você tem uma expectativa de libertação extremamente militarizada e violenta. Jesus crescendo lendo isso. Como que esse negócio extremamente violento vira o Jesus que a gente lê, que ama as nações e que é prometido para as nações? Eu gosto de imaginar Jesus lendo essa passagem e falando o seguinte, o único jeito de resolver esse negócio é essa justiça que tem que ser feita, porque os babilônicos de fato fizeram isso. E não só eles, né? E não só eles. Eu imagino Jesus crescendo e lendo esse negócio falando, o único jeito de resolver isso é se eu tomar o lugar do babilônico. A maldade do mundo todo se eu for arremessado contra a pedra. Se essa justiça for cumprida em cima de mim. Só assim eu posso estabelecer paz e alcançar o babilônico que precisa ser alcançado. E esse negócio é muito louco. Só assim eu posso ser o rei que precisa reinar e eu serei ressurreto ao terceiro dia, mas ao mesmo tempo executar juízo. Só assim eu posso ser o sacerdote que estabelece a relação das nações com Deus, mas ser também aquele que se torna o rei. Eu gosto de pensar que esse é o único jeito, a cruz é a única maneira de você confluir
todas essas imagens proféticas numa única pessoa. Por isso que a força de Jesus é tão impressionante, porque ela é a revolução mais impactante, mais profunda e feita da maneira mais pacífica e altruísta possível. Aí quando você vê gente, tipo um Dostoiévski da vida, um Mahatma Gandhi, um Luther King, todo esse pessoal que fez essa diferença, eles se inspiraram nesse elemento da pessoa de Jesus, que ao mesmo tempo em que, como a gente, né, você mencionou com razão esse aspecto revolucionário de Jesus, porque de fato o Novo Testamento é uma crítica política pesada.